O Frederico Mobley mandou aqui, ó. João, sou eleitor do presidente Lula e pró-Ucrânia nessa guerra. Parabéns pelo trabalho de excelência e entrega pelo seu ideal de liberdade. Saiba que a maior parte da esquerda está contra essa invasão. Agora tu ficou dividido, hein, cara? Não, dividido não. Eu tenho minha opinião. O cara falou que apoia o Cara, eu tenho um combatente lá, o Caatinga. Ele votou no Lula. E tá lá lutando. Tá lá ainda. Eu vim embora, ele ficou. Ele votou no Lula. Então não tô falando que ele tá mentindo, não. Mas é uma posição difícil de acreditar que a maioria da população apoia a Ucrânia. A maioria da população que votou nesse camarada aí. É difícil acreditar. Quando eu falei mais cedo que o problema dessa guerra é que as pessoas misturam o viés político com a história real da guerra, é que onde mora o problema. Agora, se eu acredito nele, acredito, meu amigo. Igual a você, tem um lá lutando, que é o Caatinga. O apelido dele é Caatinga porque ele serviu no batalhão de Caatinga. E ele votou no Lula e tá lá, defendendo a Ucrânia. Então, porra, parabéns pelo seu posicionamento, por falar. Com certeza vão te massacrar, meu amigo. Igual eu tô tomando porrada todo dia, os caras vão atrás de você também, falar, tu é safado, tu vota no Lula e tá apoiando a Ucrânia. Então, se prepara pra pancada. Por que teria essa combinação ideológica? Porque quem votou aqui no atual presidente, o cara que se identifica mais de esquerda, ele necessariamente tem que ter mais simpatia pelo russo? Qual é a... Cara, eu vejo de uma maneira mais simples. A esquerda, né, vamos falar... Não vou entrar muito nesse mérito, não quero falar de política. Isso, também, não quero falar de política. Não dessa política aqui. Mas a esquerda, ela se identifica com, hoje, mais com quem? Com os Estados Unidos ou com a Rússia? Acredito que a Rússia... E tem toda a questão também do primeiro governo, os BRICS e tal, então entende que esse é o melhor caminho para o Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto, tá mais do que na cara do que o Lula, ele é a favor da Rússia nesse conflito. Tem N imagens dele se recusando a ir lá e conversar com Zelensky e tal. Esse papo de que é neutro, para mim é papo de covarde. Não escolhe um lado. Poderia escolher um lado e não se envolver na guerra. Vai dizer, não, tá errado isso, tá errado aquilo. Não vou apoiar lado nenhum, mas minha opinião é essa. Mas não. Fala, igual a gente falou no primeiro dia, na semana passada. Falar que a Ucrânia poderia ter evitado essa guerra. Como, meu amigo? Quem invadiu foi a Rússia. Como é que a Ucrânia evita uma guerra? Não tem como argumentar isso. Então, assim, não vou esticar esse assunto, mas é puramente viés ideológico de esquerda. E a esquerda, ela hoje se identifica com o regime da Rússia. Um regime que é totalmente paralelo, aliado, né, ao nosso atual governo no Brasil. Você falou isso no primeiro podcast, né? Para quem não assistiu o primeiro, nós estamos numa parte 2, uma semana após o primeiro podcast, que foi um sucesso. Fizemos um podcast 7 horas, faltou muita coisa para falar, então estamos aqui num podcast totalmente inédito, né? Que não tem nada repetido aqui de assunto, e eu já estou vendo que vai faltar tema ainda, o podcast vai acabar e a gente não vai ter falado tudo. Sempre tem coisa para falar, né? Mas, quando você falou sobre isso, eu vi pessoas comentando nos nossos vídeos, dizendo assim, mas criticou o atual presidente, mas o anterior também foi lá na Rússia, que foi aquela visita lá do... E quem disse que eu não critiquei o anterior também? O anterior é outro que nunca mais vai ter meu voto. Eu votei nele. Nunca mais vai ter meu voto. Porque ficou naquele papo de 4 linhas e não sei o quê, e também não escolheu um lado, não foi à Rússia para negociar minério, né, para as plantações aqui. Fertilizante, perdão. Quando teriam muitas outras opções do mundo todo, de outros países. E não se posicionou da mesma forma. Talvez hoje se posicionasse. A gente nunca vai saber. E é um que, pela postura que adotou no final, eu me decepcionei bastante. E critico ele também, tá? Com relação a essa parte, quando se trata de guerra de Ucrânia, não tem o que falar. Foi omisso. Não se posicionou.
ficou nesse papinho, não, porque se não fosse isso, não teria. Teria, camarada, teria. Você quer saber? Não precisava nem ter comprado. O Brasil tem minério, tem tudo aqui. Existe um tipo de fertilizante que você pode fazer do pó de pedra. E o que não falta aqui no Brasil é isso. Então a gente poderia ter tirado de dentro. Mas não, é mais fácil trazer de fora, mais barato, eu entendo. Mas, pô, não dessa forma. Eu acho que ali foi uma posição omissa e que custou caro. Custou caro para todo mundo, né, aqui no Brasil. Inclusive com nossa imagem lá fora, né? A imagem de um país que não, além de não se posicionar, quando se posiciona, geralmente pesa pro lado errado. Então, isso aí responde essas indagações da audiência, mas também parece, né, já que são dois governos diferentes, dá uma interpretação que seria uma posição do Brasil, dos interesses do Brasil. Da mesma forma como, em algum momento, o governo anterior criticou a China, aí teve toda uma crítica a ele. Como é que você critica o principal parceiro comercial, ou um dos principais parceiros comercial do país? Aí, nesse ponto, me parece, né, que é mais também por aí. Uhum. Tirando a parte ideológica, né, mas Sim. assim, objetivamente, um foi atender, né, ou pelo menos a narrativa é essa, o argumento é esse, né? Sim. O interesse do agronegócio, e em contrapartida, o interesse do agronegócio do Brasil também conflita com o ucraniano, né? Porque o ucraniano é uma outra potência de agronegócio, né? Mas não compete, né? Não compete um com o outro. Porque não, A Ucrânia ela atende uma parte específica do país, em larga escala, que o Brasil não atende. E vice-versa. Um não compete com o outro diretamente, pelo menos em quase tudo. Talvez uma coisa ou outra, sim. Mas aquilo que é produzido na Ucrânia, por mais que seja o maior celeiro da Europa, não atende, não é o suficiente. A Europa ela precisa de muito investimento em plantação, em alimentação, né? Porque não banca. O consumo é muito maior do que o que produz. Então, não seria um competidor direto. Seria um parceiro comercial, mais um. Tivesse agido de inteligência. Tivemos a oportunidade agora, nesse segundo governo, de estreitar a relação e de mudar o rumo da história. E não, continua seguindo no caminho, na estrada do erro. Então, vamos ver onde esse trem vai parar. Nesse contexto aí, dá a entender para a população que parece uma ideia de Brasil. Chama o nosso guerreiro lá, porque senão a gente não continua aqui com a interação. Tu vê que eu passo, né, mano? O maluco tá morrendo por causa de uma tosse. Abandonou a gente, viu? Hein? Engajou com alguma coisa ali. Porra, Gui. Não, mas é assim mesmo. Porque são dois governos, né, mano? Cara, não dá para comparar, né? Um totalmente aliado com algumas ideias e outro com outra. Mas quando se trata de... Vou bater de novo nessa tecla. Posicionamento. É um país que não se posiciona. E isso é ruim. Porque o mundo não enxerga o governo A ou o governo B. Enxerga o país que não se posicionou. Isso que eu te falo. Por dois governos diferentes. E realmente, para quem não conhece um pouquinho, vai achar que o país, realmente, a população não se posicionou e tal. Na verdade, não é isso. A gente está aqui vivendo um país de políticos que são omissos, né? Dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda. Com tanta coisa acontecendo, ninguém fala nada. Eu não estou falando que tem que falar da guerra da Ucrânia, não. De tudo, né? Contrapartida, a gente tem outros problemas maiores, né? Eu não vou entrar nesse mérito. Estão acima da política, então... Bom, enfim, não sei onde isso vai parar. Sei que não vai acabar bem. Uma hora isso vai acabar muito mal.